ao câncer de próstata. Nós vamos falar sobre como que o câncer é gerado no corpo, né, no corpo humano, como que acontecem as mutações. Não são todos os tipos de mutações que levam ao aparecimento de câncer, né? Então, são mutações específicas que fazem o aparecimento de câncer. Nós vamos falar os tipos de câncer que são mais comuns em pessoas menores de idade. O câncer de próstata não é o câncer mais comum, apesar de acontecer em menores de idade. Não é o câncer mais comum de acontecer. Então, a gente vai falar de vários tipos de câncer. Vamos falar como que o exame é feito e toda a problemática que está por trás do câncer de próstata, né? O câncer de próstata, ele causa infertilidade, o câncer de próstata causa também impotência sexual, né? Então, é algo que mexe muito com o próprio ego masculino, porque o homem, né, acaba querendo, né, pressionado pela própria sociedade, tem muita preocupação com a sua virilidade e o câncer de próstata é algo que pode destruir esse aspecto da personalidade da pessoa. Então, por isso que é tão importante a prevenção para que você não tenha outros problemas além do câncer, como, né, problemas psicológicos, de autoafirmação, né, de reconhecimento próprio. Deixa eu dar uma olhada aqui. Já é 10:01. Eu vou esperar mais um pouquinho, gente, porque senão eu tenho que ficar interrompendo a live para ficar permitindo as pessoas entrarem na nossa live. Eu vou começar a compartilhar a minha tela aqui com vocês. Eu mandei para todos vocês lá no grupo e mandei também lá no Classroom, né? Eu mandei os slides que eu estou usando aqui hoje, então você tem acesso a eles e eles vão estar aparecendo aqui para vocês também. Vou começar a compartilhar. Então, já estou compartilhando com vocês aí. Quem não estiver conseguindo ver, abre o áudio aí para a gente ver se a gente consegue ajudar vocês. Já está aparecendo lá o meu slide. Temos aqui já 14 pessoas, mais 2 minutinhos e eu dou início à nossa aula. Só espera mais um pouquinho. Para quem está chegando agora, estou esperando um pouquinho para não ficar interrompendo a aula o tempo inteiro para adicionar os estudantes, né? Porque o Google Meet ele bota a janelinha de entrada do aluno que pede a requisição bem na frente do meu PowerPoint. Já temos aí bastante pessoa, 15 alunos já, 15 pessoas totais, né? Tem professores aí, a professora Sirlene, Flávia, Aurora, foram as primeiras a chegarem. Tem que prestar bastante atenção, viu? Vocês não têm próstata, mas tem marido. Tem pai, né? Pai, filho, né? Pai tá com problema. Ah, seu pai tá? Oi, Carlos. Tudo bem? Tudo bem, bom. professora, alunos? Mas é uma iniciativa muito boa, né, Carlos? Até para a gente se alertar como mãe, como Isso. esposa, né? Como filha, para ficar cobrando, né? Os para fazer esse acompanhamento que tem tanto, né? Não tem sintomas, você vai deixando para lá e tem tanta resistência ao exame, né? Consultas, né? A exames. Então, vai ser muito bom esse trabalho. Você está gravando, Carlos? Tô gravando a tela aqui. Quando terminar, eu vou colocar lá no YouTube também. Que bom. Então. Bom trabalho, tá? Tá ok. 11 pessoas entraram, né? De repente, você não... Bom dia. Bom dia, Raquel. Oi, bom dia. Bom dia, Carlos. Bom dia, tudo bom?
Beleza, parabéns pelo projeto, professora Sirlene, professora Juliana, professora Dani, professor Nelson, pela participação desse projeto. E é um mini projeto, né, envolvendo a campanha de Novembro Azul, prevenção à próstata, né, prevenção ao câncer de mama também nos homens. Parabéns, Carlos, pela iniciativa. Obrigado. Obrigada. Então, vamos lá, vamos começar então. Já 10h05, estamos aí, né, no horário que a gente planejou. E vamos dar início então aqui ao nosso bate-papo aqui. Esse bate-papo ele é voltado principalmente para alunos do ensino médio, né, mas também inclui aqui vários aspectos que também vão ser importantes para adultos e até menores de idade. Então, quais são os tópicos que vão ser falados nessa live aqui, né? Então, a primeira coisa que eu vou falar é o que é câncer, como o câncer aparece, os principais tipos de câncer que afetam menores de 18 anos e a ênfase aqui vai ser mais em câncer de próstata. A professora Raquel acabou de falar de câncer de mama, mas a gente vai enfatizar só o câncer de próstata, porque senão a live começa a ficar muito longa também, né? Neudson chegou aí. Então, vamos lá, né? Primeira coisa que a gente vai conversar aqui é o que é câncer, tá bom? Então, a gente, primeira coisa, separar o que é câncer, o que é tumor, por exemplo, né? O câncer ele vai ser um tipo de tumor, tá bom? Nos dois casos, tanto no tumor maligno quanto no tumor benigno, existe um aumento, né, que a gente chama de hiperplasia, né, o aumento da quantidade de número de células, um crescimento desordenado do número de células em determinados tecidos. E se esse crescimento desordenado for invasivo, atingir outros órgãos, ele é chamado de câncer. Mas existem vários tipos de tumores que são chamados benignos. Esses tumores benignos, eles não, como é que diz? Eles não afetam tanto os outros órgãos, mas podem matar. Então eu vou tentar explicar para vocês aqui, primeiramente aqui, botar os conceitos que já estão aí na tela para vocês, né? O que é câncer? É uma divisão descontrolada da divisão, né? É uma divisão celular, descontrolada da divisão celular, levando ao aparecimento de um tumor maligno, né? Então, separando os tumores, né? O que são tumores? Os tumores são crescimentos celulares. Então, você, por exemplo, eu tenho aqui a pele, né? Vamos supor que a minha pele. Minha pele ela está íntegra, não tem nenhum tumor aqui. Se acontecer de aparecer um tumor aqui, esse tumor ele pode crescer dentro de uma cápsula e aí, dessa forma, ele não invade outros órgãos do meu corpo. Então, quando ele está dentro de uma cápsula, né, ele é facilmente removível. Você vem com um bisturi aqui, corta e arranca esse tumor fora. Então, a maioria dos tumores benignos, eles são tratáveis e não geram consequências muito graves para os pacientes que são portadores desses tumores benignos. Tumores benignos não são câncer, tá? Já quando eu falar de tumor maligno, eu vou explicar para você o que é um câncer. Tumor benigno é só um crescimento desordenado celular, mas que ele não invade outros órgãos e não causa outros males associados. Tumor benigno pode matar? Pode. Tumor benigno pode matar, né? Então vamos supor um tumor benigno dentro do cérebro. Vocês devem saber que o cérebro é uma área que não pode ser operada dependendo da região onde esse tumor estiver. Então, se eu tiver um tumor, né, crescendo, uma hiperplasia é aumento da quantidade de células. Se esse tumor começar a crescer dentro do cérebro, ele vai comprimir estruturas cerebrais que acabam levando à morte da pessoa, né? Então, nem sempre um tumor benigno significa que ele não vai causar nenhum dano. Então, mantenha em mente isso. Tumor benigno significa que ele é limitado, não é? E que na maioria das vezes você consegue tratar ou eliminar esse tumor com uma simples cirurgia. E agora vamos falar sobre os tumores malignos, né? Tumores malignos. Os tumores malignos, eles são um pouco mais complexos, tá? Os tumores malignos, o que vai acontecer com os tumores malignos? Eles são crescimentos, são hiperplasias, então aumento de divisões celulares, que eles entram dentro dos outros tecidos, né? Então, os tumores malignos, eles têm por característica aquelas células que estão crescendo de maneira desordenada entre outros tecidos, e aí você vai gerar
uma série de complicações, né? Então, vamos supor o pulmão. Nós estamos aí na época de Covid, que é uma doença pulmonar, né? Tem outras doenças associadas com Covid, mas a principal é o tecido pulmonar. Se você tiver ali, né, um tumor benigno dentro do pulmão, você abre o pulmão da pessoa, tira aquele pedaço e vida que segue. Já o tumor maligno não, porque o tumor maligno nem sempre ele vai formar essa cápsula, né? Ele nem sempre vai formar esse tumor bem definido. Então, muitas vezes o que vai acontecer é o quê? São várias células se espalhando por esse pulmão aí e invadindo os tecidos pulmonares. Então, por exemplo, o tecido pulmonar ele é responsável por fazer a troca gasosa. No caso de um tumor maligno, como o tumor ele avança para dentro do órgão, ele acaba impedindo o funcionamento daquele órgão. Então, seja qual for o órgão que o tumor maligno ele invadir, ele tem por característica atrapalhar o funcionamento daquele órgão lá. Outra característica clássica dos tumores malignos é o aparecimento de metástase. Então, essas células elas vão invadindo os tecidos dos órgãos, né? E em determinado momento, quando está acontecendo a divisão celular, solta um pequeno pedacinho. Os tumores eles são muito irrigados, né? Como a característica principal dos tumores é a divisão celular acelerada, né? Os tumores eles precisam ser muito irrigados, precisam receber bastante sangue para conseguir fazer com que aconteça a multiplicação celular. Então, muitas das vezes, no caso dos tumores malignos, pedacinhos desses tumores caem dentro desses vasos, né, que irrigam o próprio tumor, e aí agora pode se espalhar pelo corpo inteiro, né? Então, uma das características clássicas também do tumor de próstata, que a gente vai falar no final, é justamente a produção de metástase. Então, inicia com um câncer, né, um tumor maligno na próstata, mas aí a metástase cai na corrente sanguínea e espalha para o corpo inteiro. Então, o paciente começa a apresentar, não é, câncer de pulmão, câncer de fígado, né, porque isso nada mais é do que são as metástases, né, que são pedacinhos dos tumores que estavam lá na próstata que foram lançados para a corrente sanguínea. Então, acho que aqui já está claro para vocês o que é o câncer, né? Câncer, ele vai ter origem num tumor maligno, que é uma hiperplasia, uma grande divisão celular, não é? Mas que no caso do tumor maligno, ela invade tecidos adjacentes e produz também metástase, que são pedaços de tumores que vão se espalhar pela corrente sanguínea. Como que o câncer aparece? Bom, o câncer ele vai aparecer basicamente, né, ou você nasceu com uma mutação, ou você, né, adquiriu uma mutação durante a sua vida. Então, o câncer não tem como escapar, é daí que ele vai surgir, tá bom? Bom, então vamos falar um pouco sobre mutação. Primeira coisa, mutação não tem um sentido pejorativo. Tem que tomar cuidado porque muitas vezes na aula de genética, né, quando o professor vai dar um exemplo, ele vai falar de mutação e fala de uma doença, tá certo? Espera aí que tinha um pessoal aqui na lista para entrar. Pronto. Então, o que vai acontecer? No caso de uma mutação, mutações podem ser benéficas. Ó, 3 hipóteses podem acontecer com uma mutação. Ela pode ser benéfica, ou seja, ela melhorar, né, a adaptação do indivíduo. Ela pode não fazer nada, existem mutações que não vão fazer nada, não é? E existem mutações que vão causar, não é, doenças nos indivíduos. No caso do câncer, são mutações, né, são modificações que acontecem no DNA e que geralmente estão ligadas ao controle da divisão celular, de como que a célula se divide, tá certo? Então, como que vai aparecer o câncer? Ou você herdou dos seus pais um gene que estava mutado, ou você herdou dos seus pais o gene mutado, ou durante as próprias divisões celulares que vão acontecendo no seu corpo. Professora Aurora? Isso, valeu, obrigado. Sem problema. Sem problema. Então, o que vai acontecer? Quando você recebe essas mutações dos seus pais, você pode acabar desenvolvendo câncer. Eu vou mostrar para vocês em alguns gráficos ali como é que isso acontece. Ou então, a própria divisão celular, o nosso corpo está o tempo inteiro, as células estão se dividindo, a própria divisão celular pode gerar o aparecimento dessas mutações, porque toda vez que eu vou dividir uma célula, o DNA ele vai ter que ser multiplicado, né?